Bom dia, graça e paz. Eu sou o Marco da Isabel. Eu sou Isabel do Estamos Mar. aqui para mais uma Manhã em Família e o assunto dessa Manhã em Família é para onde temos nos inclinado. Nós ficamos alguns finais de semana sem gravar. Infelizmente, a minha sogra acabou falecendo, esteve doente, faleceu. Mas estamos retomando as gravações e para refletir nessa manhã, nós buscamos o livro de Romanos 7, a partir do versículo 22. Diz assim, ó, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Então, Romanos aqui, quando Paulo fala dessa luta interior, né? De que ele sabia como tinha que agir, mas via que ele não tinha essa vontade de agir dessa forma. E quantas vezes já passamos por isso, né? Quantas vezes já passamos por essa situação de não querer ter falado o que falou, né? Não querer ter agido da forma como agiu. E pensa assim, poxa, na hora da luta, ali na hora da provação, eu respondi como não deveria responder, eu falei como não deveria falar, eu acabei pecando, eu acabei machucando, ferindo alguém com as minhas palavras, com a minha atitude. E agora, eu sei o que é certo, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que agrada a Deus. E na hora da luta, eu fraquejei e deixei a minha carne falar mais alto. Quantas vezes a gente já passou por isso? Quantas lutas a gente já passou nessa situação de chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não queria ter agido assim. Miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Esse mesmo sentimento que Paulo sentiu quando ele olhava para essa circunstância de que ele queria agir corretamente, mas olhava que a vontade da carne dele se inclinava para outra situação. Ele dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque se a gente seguir as nossas vontades carnais, a gente vai pender para o pecado. E o pecado gera morte, né? Então, o ser humano, ele é pertinente ao pecado. A palavra nos fala lá em 1 João que se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso, né? Porque todos nós temos pecado. Mas graças a Deus, né, por Cristo Jesus, ali quando fala no versículo 25 que o Marco leu, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. No meu entendimento, eu quero agir corretamente, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado, né? Então, a gente já tem que entender que se nós deixarmos a nossa vontade carnal, os nossos sentimentos de momento, aquele momento que as coisas acontecem, nós vamos nos inclinar para o pecado. E aí, como é que a gente vence isso daí, né? Eu quero, antes do Marco explicar ali sobre a inclinação do espírito e da carne, eu quero estar lendo lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, que diz assim, por isso, cingindo vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, a graça é quem nos ajuda a andarmos no Espírito, né? E como isso? Na revelação de Jesus Cristo. Então, a gente vai buscando conhecer o Senhor. A palavra nos fala, né? Conhecerei, prosseguirei em conhecer o Senhor. Então, a gente vai buscando conhecer o Senhor, isso vai cingindo o nosso entendimento. Isso vai nos forjando para que na hora da luta a gente possa tomar a decisão, ter o autocontrole de não deixar a carne falar mais alto. Mas o Marco vai explicar melhor sobre Buscar isso. para onde vamos nos inclinar. Romanos 8, versículo 5 diz assim, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas do Espírito é vida e paz. Ou seja, para onde nós queremos nos inclinar? Nós queremos nos inclinar para as coisas da carne, queremos nos inclinar para as coisas do Espírito. O que nós queremos para as nossas vidas? Óbvio que, como Paulo disse, miserável homem que sou, por nós mesmos nós não temos condições. Então nós precisamos buscar estar cada vez mais firmados no Espírito, que é quem nos capacita, quem nos dá as condições de nós estarmos resistindo ao pecado. Por nós mesmos não temos condições.
mas pelo Espírito que vive em nós, Ele nos capacita a estarmos vivendo de uma maneira de vida, uma maneira que agrade a Deus. Efésios 5,17 diz assim, por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração o Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se nós queremos resistir ao pecado, nós temos que ter um comportamento tal que nos leve a estar nos enchendo da presença do Espírito Santo. E como é que nós nos enchemos da presença do Espírito Santo? Falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando o Senhor, dando graças a Deus por tudo que Ele tem operado nas nossas vidas. Então nós precisamos buscar alinhar o nosso andar diário às coisas que agradam ao Senhor. Quanto mais nós nos alimentamos das coisas de Deus, mais nós nos enchemos do Espírito. Quanto mais cheios do Espírito nós estamos, menos propensos ao pecado nós estaremos. Então a gente tem que ponderar o que está predominando na minha vida. Eu acho que esse é o primeiro momento, assim, é parar e pensar o que está mais forte na minha vida. É buscar o Senhor ou é satisfazer as minhas vontades? Né? Esse é o primeiro passo. Porque quando a gente se inclina para as coisas de Deus, a gente começa a conhecer o Senhor. E como Paulo falou, o homem interior tem prazer na lei do Senhor. A gente começa a se agradar de conhecer a Deus e aplicar a sua vontade. Mas se a gente também não buscar conhecer, como o Marco leu lá em Efésios, né? Se a gente não buscar conhecer salmos, hinos, louvores, estar falando as coisas de Deus, se a gente tirar Deus do nosso dia a dia, nós vamos se inclinar para a carne. O versículo 17 diz, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Exatamente. Nós precisamos procurar. É o nosso posicionamento. O primeiro momento é o nosso posicionamento, nossa atitude, nossa forma de agir, né? E de pensar que vai fazer a diferença. Exatamente. Nós oramos que Deus esteja abençoando a sua família, abençoando esse domingo, abençoando essa semana que vai estar se iniciando em nome de Jesus. Amém. Amém.